outros irmãos, conhecer outros tantos, é um grande privilégio. Eu me sinto muito privilegiado pelo que Deus tem me proporcionado nesses anos todos de idas e vindas, é porque a gente acaba fazendo amizades. E pessoas que a gente não tem contato acaba nos recebendo, e uma grande família. Eu estava pensando sobre isso hoje de manhã. Jesus, numa ocasião, estava em uma reunião e alguém chegou e disse: olha, sua mãe e seus irmãos estão aí lhe chamando. Meu Deus. E ele olhou para aquela multidão e perguntou: quem são os meus irmãos e minhas irmãs? Eis aqui, apontando para a multidão, minha mãe e meus irmãos. Ele reconstituiu, ou ele reconfigurou a família, né? Meu Deus! A gente sai lá de Campinas, vem aqui para o interior do Rio de Janeiro, para o Rio de Janeiro, e encontra uma família que nos recebe, nos abre a casa, abre mais do que a casa, abre o coração. Meu Deus! Tem muita gente que abre a casa, nesses 20 anos de viagem pelo mundo afora, tem muita gente que já abriu a casa para mim, mas não abriu o coração. Recebe a gente com a cara feia: o que você está fazendo aqui? Eu me lembro que uma vez me deixaram numa casa e botaram eu num lugar que tinha um banheiro, mas o banheiro não tinha porta. Eu não tomei banho. Eu já passei cada uma. Então não adianta só abrir a porta da igreja, abrir a porta da casa, tem que abrir a porta do coração. Não é? Muitas vezes as coisas não são magníficas aos olhos naturais, mas são ricas pelo carinho e pela consideração. Eu estou muito feliz, pastor Léo e irmãos, de estar aqui com vocês. Eu tenho um jeitão todo de metido, mas é só o jeito, viu? Eu gosto de estar com gente que ama, gente que é gente de verdade. Tanto é que eu fiz opção pela África, pelo Haiti, pelos pigmeus, pelas crianças moçambicanas, porque é nesses lugares que a gente vê Deus na sua maior essência. Deus é simplicidade. E nós precisamos voltar à simplicidade na vida. Nós vamos complicando tudo. Já percebeu como a gente gosta de complicar as coisas? Jesus era muito simples. Ele diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis. Sabe por que a gente anda ansioso, preocupado? Porque a gente trocou a simplicidade de Cristo pela complicação do homem. A gente complica tudo, pega uma coisinha e complica, descomplica. Olha para o teu irmão e diga: descomplica. A ansiedade vem justamente da preocupação: como vai ser, como será. Enquanto a gente está preocupado como vai ser, como será, a gente deixa de cumprir o propósito que Deus tem para nós. E a minha oração é para que, como nós dizemos lá na África, Deus possa nesse mês de novembro sacudir a bananeira na sua vida e fazer uma grande obra através de você. Eu tenho certeza que o Senhor tem o melhor para nós, ainda que a gente não veja o melhor de Deus, né? Algumas vezes nós olhamos, a qualidade do nosso olhar está determinada pela qualidade que o homem determina das coisas, mas Deus vê além do que você está enxergando. Nós precisamos ter este olhar. Esses dias eu escrevi um texto num blog, de vez em quando eu dou de escritor, eu tenho um blog. Eu escrevi um texto esses tempos atrás que a gente precisa ter olhos para ver e precisamos ter olhos para crer. Tem gente que só tem olhos de ver, só vê a coisa como a coisa é. Mas nós precisamos também ter olhos de crer, ver a coisa como Deus a vê. Então não olhe para a sua vida, não olhe para a sua história, não olhe para o seu bolso, não olhe para o seu carro, ou para o seu sapato, para a sua casa, como as pessoas olham. Olhem para você, olhem para a tua vida como Deus te vê. Lembra quando eu cheguei na igreja? Eu vim da macumba, eu vim do candomblé. Eu, com 18 anos de idade, eu tinha terreiro de macumba. E quando eu aceitei Jesus, eu usava um cabelo black power desse tamanho. Eu tinha um cabelo de quase 20 centímetros. O piolho olhava para aquela cabeleira minha e falava: aí não dá. Nem piolho entrava ali. Já viu o cabelo que é suicídio para piolho? Piolho olhava para aqui e fazia: André, eu estou morto, estou frito. Eu cheguei na igreja, magrelo. Aleluia. Eu pesava 30 quilos a menos que eu peso hoje. Eu já tive 20 quilos a mais do que eu estou hoje também. Então eu era muito magro, feio. Hoje minha esposa disse que eu sou o mais bonito lá de casa.
O testemunho de uma pessoa só não vale. A minha mãe também diz, né? Sempre está dizendo. Mas eu era feio, magricelo, não tinha onde cair morto. Eu tinha um par de sapato furado, uma calça rasgada e uma camisa só. Fui morar num quartinho com os instrumentos, onde o pastor guardava os instrumentos. E eu me lembro que o primeiro culto que eu participei, uma missionária aqui de Magé, no Rio de Janeiro, estava pregando numa igreja menor do que essa. Ela profetizou para mim, quando ela apontou o dedo, o primeiro demônio me pegou, depois expulsaram aquele demônio, depois ela me pegou pelo braço, uma baita de uma crioula, de quase 2 metros de altura. Hoje ela é missionária na Espanha, casou com um pastor espanhol. Eles têm uma igreja de 200 crentes em Madrid. E eu me lembro que ela me sacudiu assim, eu magricela, ela me sacudia, me empurrava para frente e para trás. E ela olhou para mim e disse: Deus vai trabalhar na sua vida de uma maneira que nem você mesmo vai entender. Não olhe para você como as pessoas te veem. Olhe para você como Deus está te vendo. E profetizou: Deus vai te levar para lá, para cá, para lá, para lá. Irmãos, eu agarrei aquilo como uma verdade irrefutável. Morando no fundo da igreja, com um par de sapatos furados, quando chovia, o pé enchia de água, e o povo sabia quando chegava na igreja, porque quando eu pisava, fazia check. Eu lembro que um dia eu fui pregar, fui dar testemunho, com o sapato encharcado, havia chovido, e o pastor disse assim, pastor naquela ânsia de querer fazer aquele marketing, né? Faz aquela propaganda muitas vezes enganosa, disse: não, venham, vai vir um rapaz aí, ele foi eis isso, eis aquilo. Quando ele pega o microfone, Deus já toma ele. Eu fui pregar com o pé molhado, e microfone com fio tem energia estática, sapato molhado. Quando eu peguei naquela parte do microfone onde o cabo junta no corpo, eu tomei uma descarga elétrica. Eu fiz ai! Quando eu fiz assim, o pastor levantou e disse: eu não falei, igreja? Eu falei. Eu falava pro pastor, não é choque, eu estou tomando. Ele dizia: não é choque de Deus, é choque do Espírito. Até eu convencê-lo que era choque elétrico. Mas foi uma benção, porque aquele dia eu contei para a igreja que estava com um sapato furado e me deram um sapato de presente. Por que eu estou dizendo isso a você? Eu estou dizendo isso porque, mesmo naquela situação, morando no fundo da igreja, eu tinha uma camisa, eu tirava a camisa à noite, lavava com sabonete no banheiro da igreja e colocava a camisa para secar no ventilador. Ventilava a noite toda. De manhã eu passava a camisa, vestia às 6 horas da manhã. Eu estava na oração com as irmãs todo dia. Mas mesmo com o sapato furado, calça rasgada e uma camisa só, eu acreditei naquilo que Deus havia falado a meu respeito, de que eu viajaria o mundo todo. Quando as pessoas chegavam para mim e diziam: Marcelo, o que vai ser da sua vida? Você não tem emprego, você não tem isso, você não tem aquilo, você mora no fundo da igreja. Eu olhava para as pessoas e dizia: eu vou viajar o mundo todo, vou pregar na África. E o povo ria, e ria. Porque quem tem olhos de ver, ri da promessa de Deus na sua vida. Mas quem tem olhos de crer, ainda que não veja nada do que está vendo, consegue enxergar o que Deus vai realizar. E é isso que eu vejo aqui nessa igreja. Quando eu entrei aqui, a primeira coisa que eu vi foi uma grande igreja aqui, ó. Uma igreja missionária. Porque enquanto vocês estão levantando paredes para cima, Deus está estendendo, expandindo o projeto da visão. Porque não adianta nós termos templo bonito se nós não tivermos conteúdo humano para cumprir o propósito que Deus tem. Quando eu olho para você sentado aqui, eu não vejo a dona de casa, o trabalhador do dia a dia. Eu vejo homens e mulheres escolhidos, que Deus tem uma obra para realizar. Vejo jovens cheios do Espírito Santo, que vão cumprir o seu papel profético, que vão fazer faculdade, vão se preparar, e Deus vai levantar e enviar para a glória do nome. Hoje eu viajei uns 42 países. Ontem à noite estava lá na casa do irmão Manuel, que me recebeu com a sua família, uma maravilha. Estava comentando com eles. Hoje eu viajo, vou aos lugares, e quando eu chego eu falo: não acredito que Deus me levou ali. Conheço a África praticamente toda. A África tem 54 países, eu já estive em 37. Já trabalhei em 17. Hoje nós temos uma organização chamada Amigos da África. Já sustentamos projetos em muitos países. Hoje nós estamos trabalhando com treinamento local e missões de curto prazo. Hoje nós estamos trabalhando com missões
do máximo 1 ano, porque nós queremos é preparar africanos para que eles mesmos cumpram o seu papel profético no contexto em que estão vivendo. Mas eu estava me lembrando hoje de manhã, quando acordei, do quartinho da igreja, há 20 anos atrás, para os lugares aonde Deus já tem me levado. Você não está pronto ainda. Deus tem coisa muito grande para fazer. Eu me inspiro tanto quando leio a história de Abraão. Abraão tinha 75 quando Deus o mandou largar tudo e ir. E aí eu fico imaginando Abraão perguntando: eu vou, mas para onde? E Deus dizendo para ele, na minha linguagem: não te interessa, vá para a terra que eu te mostrarei. Aleluia. Sabe de uma coisa? Tem coisa na vida da gente que a gente só vai entender à medida que obedecer. Nós gostamos do plano pronto, né? Bom, eu faço, eu vou, me envolvo, aceito, mas como que é esse negócio aí? Com Deus, você só sabe como é à medida que você anda com Ele. Aleluia! Se você for esperar ter o plano total, o plano diretor, o cronograma para fazer, você vai passar a vida sentado vendo as coisas acontecerem na vida dos outros. Mas se você se dispuser à medida que você obedece, Deus se revela. Aleluia, glória a Deus. Eu sei que Deus tem muita coisa ainda para fazer comigo, com a minha família, com as minhas filhas, mas eu não sei o que é. Eu só vou descobrir à medida que eu obedecer hoje. Então, antes de você pensar no que vai acontecer amanhã, coloque a sua vida hoje no plano da obediência. Eu sei que Deus vai fazer algo grande. Deus vai trabalhar através de você, vai trabalhar com você. E no final vai trabalhar por você. Aleluia. São as 3 maneiras de Deus trabalhar: com a gente, através da gente e para nós. Mas Ele só trabalha para nós quando Ele já está trabalhando com a gente e trabalhando através da gente. Primeiro Ele trabalha com a gente, Ele pega você, moe, quebra, faz, põe. Aí Ele olha e fala: não, tá bom de novo, quebra de novo. Aí faz de novo, fala: não gostei da orelha, Ele quebra de novo. Até você ficar do jeito que Ele quer. Quando você está pronto, Ele já trabalhou com você, aí Ele começa a trabalhar através de você. Ele pega você e vai usar para os outros. As coisas acontecem na vida dos outros através de você. Escutei aqui o irmão falando que através dele, Deus construiu a casa da irmã. Quantas vezes Deus faz isso com a gente e eu nem casa dele? Não é? Ah, mas por que Deus está fazendo para ele e não faz para mim? Porque nesse momento da sua vida, Ele está trabalhando com você. E se você deixar Ele trabalhar com você, aí no final fala: agora eu já trabalhei nele, já trabalhei com ele, agora eu vou trabalhar para ele. Aí Deus vem e abençoa você. Aleluia. Eu tenho certeza que Deus fará isso aqui. Meu Deus. Está com sua Bíblia aí? Abra comigo, vamos aproveitar o embalo. Eu quero ler 1 Samuel capítulo 16. Primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 16, vamos ler lá a partir do verso 1. Quem encontrou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Diz assim o texto: então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé o Bedemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Amém. Podeis assentar, Deus abençoe vocês. Mas eu quero falar aqui nessa manhã sobre desapego. Eu acordei muito cedo hoje e estava pensando numa palavra, e Deus colocou essa palavra no meu coração, e eu então comecei a preparar o sermão para dizer a vocês, e Deus acabou trazendo algo no meu coração que eu queria compartilhar com os irmãos. Uma coisa que me chama muita atenção na Bíblia, e já que nós estamos num simpósio missionário, Deus, quando Ele não está vindo pessoalmente, Ele está enviando alguém para cumprir o seu propósito, a sua missão. Lá no Éden, no capítulo 3, no verso 10, nós vemos Deus pessoalmente vindo buscar Adão, depois que Adão cai no conto da serpente,
e comem do fruto proibido e pecam, têm consciência de si e se escondem porque percebem que estão nus, Adão e Eva. Então lá no capítulo 3 de Gênesis, no verso 10, nós vamos encontrar Deus que diariamente descia para andar com Adão. Naquele dia, quando Deus aparece, não encontra Adão aonde Adão deveria estar, porque Adão está escondido da presença de Deus, porque temeu estar nu diante do Senhor, tem consciência de si. Quando a gente tem consciência do que a gente é, a gente tem vergonha do que a gente faz. Quando a gente tem consciência da capacidade que a gente tem para o mal, e em especial, no nosso caso, para o pecado, e quando a gente tem consciência do pecado na gente, a gente se esconde da presença de Deus. Tudo é uma questão de consciência. Adão tem essa consciência e se esconde. E Deus então vem atrás, e há um texto, e há um versículo que é muito lindo. Deus perguntando: Adão, onde estás? Ou seja, Deus procurando o homem. E a partir deste momento você vai perceber em toda a narrativa bíblica que ou Deus está vindo ou Deus está enviando alguém para cumprir o seu propósito, e no nosso caso aqui nesta manhã, o seu propósito missionário. A missão de Deus é uma missão de resgate. Toda a ação de Deus é uma ação de busca do homem. Quer seja este homem pecador, quer seja este homem brasileiro, chinês, javanês, não importa, Deus procura resgatar o homem. E a partir deste momento é traçado um plano bíblico missionário de busca. Nós vamos encontrar mais à frente Deus convocando os profetas. Há em Isaías um texto que todos nós conhecemos, que é o capítulo de número 6. Isaías tem um vislumbre da glória de Deus, e Deus então lá está perguntando: e agora, quem irá por nós? Deus aqui já não está mais vindo, Deus está então comissionando, dizendo: quem eu vou mandar? E Isaías então, no capítulo 6, no verso 8, diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia! Nós vamos andar à frente e vamos ver a partir desse momento Deus comissionando homens com o único propósito: buscar outro homem. Homens buscando outros homens. Nós vamos encontrar Jesus enviado por Deus. O primeiro missionário foi o próprio Deus. Ele veio ao Éden. Depois ele comissiona pessoas que vão com a mensagem dele. Depois ele envia Jesus. E Jesus depois envia os 12. Diz: olha, como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Aleluia. Já parou para pensar e perceber que todo o movimento de Deus é um movimento de enviar alguém? Comissionar alguém. Comissionar é pôr uma missão com. E a missão de Deus é uma missão de resgate. Então missões é toda a ação que nós como igreja, nós como crentes, nós como servos do Senhor realizamos para cumprir a missão de Deus, que é alcançar pessoas. Nesse ponto todos somos missionários. O irmão que construiu, e eu estou usando ele como referência, me permita, querido, ajudou a construir a casa da irmã, ele foi um missionário. E missões não tem a ver com o trabalho, nem com a geografia. Missões tem a ver com pura obediência. Aleluia! É isso que a gente tem que ter na cabeça. Não é estar aqui ou ir para a África, ou estar aqui ou ir para a China. A questão é estar aqui e cumprir a missão de Deus. Se a missão de Deus me levar à China, eu vou. Se ela me levar à África, eu vou. Mas se ela me levar na esquina, eu também para a esquina vou, porque eu estou dentro de um propósito. Então eu não vou me envolver com uma missão porque eu não tenho chamado para ir. Você não foi chamado para ir, você foi chamado para obedecer. Esse é o grande foco da missão. E esse é o grande questionamento, porque nós sempre confundimos essa questão da missão em ir ou não ir. Ou seja, eu não vou para a China, eu não vou para a África comer morcego, eu não vou para lá, não, eu não sou chamado para... Você não foi chamado para ir ou ficar. Você foi chamado para obedecer. E a obediência, diga comigo, é a obediência que vai determinar a minha geografia. É a minha capacidade
vontade de obedecer que vai determinar se eu fico aqui ou se eu vou para lá. É verdade. Não é se eu fico aqui ou se eu fico lá que vai determinar a minha obediência. Não, o que vai determinar a minha obediência é: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? E aí Deus vai falar com você. E aí a obediência sua vai determinar o que você tem. Então diga comigo: a missão de Deus sempre é a de enviar. Tudo que não cumpre o propósito da missão de Deus, Deus rejeita. Tudo aquilo que não está cumprindo o propósito de Deus, que é o propósito da missão, que é o propósito de alcançar pessoas, está fora da vontade de Deus. O que o texto que nós lemos tem a ver com a missão, pastor? Tem tudo. Tem tudo. A história é a história do rei Saul, é a história do profeta Samuel e é a história de Davi, um menininho qualquer lá de Belém. Davi não era ninguém. Samuel era o grande juiz e profeta. E Saul era o homem que foi escolhido pelo povo, aceito por Deus, para reinar. Saul está agora rejeitado. Eu estava pensando aqui, irmãos, que a gente precisa aprender a discernir na nossa vida, já que nós queremos fazer a obra de Deus, aquilo que é importante para Deus. Eu preciso discernir, aprender a discernir aquilo que é importante para Deus e aquilo que não é mais plano de Deus para o propósito dele na minha vida. Já percebeu como a gente é apegado em coisa velha? Esses dias eu estava fazendo uma limpeza lá em casa, eu e minha esposa. E olha, eu tenho muita coisa. Você imagina 20 anos viajando para lá e para cá, a gente vai juntando coisas, e a gente tem um quartinho. Você deve ter um quartinho assim, você tem aquele quartinho? Você vai botando tudo lá, vai tudo, garrafa vazia. Até garrafa vazia eu tinha. Ticket de viagem, bilhete de viagem, eu tinha muito. Aí eu abri, ela pegou aquela caixa e falou: vamos jogar isso aqui fora. Aí eu olhei aquilo, eu achei o primeiro ticket da viagem que eu fiz para a África. Falei: não, isso daqui não, isso daqui é a viagem que eu fiz para a África, coloquei ali. Aí apareceu um outro lá, certificado de não sei o que lá do Moçambique. Falei: não, isso aqui, foi juntando ali. Dali a pouco passamos a caixa toda e aquele monte de coisa sem utilidade nenhuma continuou. Eu falei: não, guarda aí. Irmão, foi eu virar as costas, jogou tudo no lixo. E sabe o que aconteceu depois? A princípio eu falei: pô, me deu um alívio. Falei: por que eu estou guardando coisas que não têm mais utilidade para mim? E aí eu comecei a olhar desse ponto de vista para a vida da gente. Algumas vezes nós não estamos cumprindo o propósito de Deus, e aquilo que não cumpre mais o propósito de Deus não tem mais utilidade para nós. Aleluia! A história de Saul é uma história assim muito poderosa. Deus rejeita Saul, Samuel está com pena, dizendo: não, faz isso não. E Deus vira para Samuel e diz: até quando você vai ficar com dó daquilo que eu não tenho mais dó? Até quando você vai insistir numa situação da sua vida que já não faz mais parte do propósito que eu tenho para o povo, não faz mais parte do propósito que Deus tem para a missão? Você parou para pensar assim na sua vida? Pastor, as coisas não estão acontecendo, eu não vejo Deus agir, parece que não vai, eu quero fazer, mas não acontece. Eu dei uma palavra para você hoje. Hoje é a manhã do desapego. Hoje você vai ter que mandar embora da sua vida aquilo que já não cumpre mais o propósito de Deus para você. Oh, glória a Deus! Sabe as coisas que eu aprendi aqui com essa história? Primeiro, diga comigo, primeiro, há situações que só têm utilidade para Deus quando ela cumpre um propósito. Saul foi útil a Deus enquanto Saul cumpria o propósito de Deus. Quando Saul parou de cumprir o propósito de Deus e começou a achar que ele sabia das coisas, Deus o rejeitou. Irmão, seu carro, sua casa, sua profissão, as coisas que você faz e as coisas que você tem, elas só serão úteis no processo da missão de Deus
se elas cumprirem o propósito de Deus. E algumas vezes a gente se apega tanto às coisas, a gente se apega tanto ao trabalho, a gente se apega tanto às circunstâncias e às situações do dia a dia da nossa vida, que a gente não percebe que aquilo que era para ser útil para o propósito de Deus acaba se tornando uma inutilidade de nós mesmos no projeto que Deus tem para nós. E aí Deus rejeita aquilo não prospera, aquilo não avança, aquilo não vai, aquilo não cumpre o propósito. Aleluia. A palavra que Deus me pôs no coração para dizer a você é: aquilo que você tem e aquilo que você faz está cumprindo o propósito missionário de Deus, não só para a tua vida, mas para aqueles que estão ao nosso redor? Deus só nos tem como úteis nesse contexto do que nós somos, do que nós fazemos, do que nós temos, porque o que nós somos Deus não questiona. O que eu sou, continuarei sendo. Mas o que eu faço e o que eu tenho só terá a bênção de Deus, só terá a utilidade de Deus se eu estiver usando aquilo para cumprir o meu propósito. E a pergunta é: o que você está fazendo da sua vida? Deus, aleluia. Samuel, quando percebe que Deus havia rejeitado Saul, Samuel tenta defender. É aquela coisa, a gente carrega na nossa história uma caixa velha cheia de coisas que a vida vai colocando e a gente vai arrumando desculpas esfarrapadas para manter aquela situação. Não, pastor, sabe o que é? Eu sou assim porque há 20 anos atrás o pastor falou isso para mim. Não, eu sou assim, mas olha também a mulher que eu casei. Não, pastor, eu sou assim, mas olha também o filho que eu tenho. Não, pastor, eu sou assim, mas olha o salário, eu sou aposentado, eu ganho um salário mínimo. Irmão, isso pode até me convencer, mas isso não cola para Deus, porque desculpa de aleijado é muleta. É um Deus que te faz andar com as suas próprias pernas. A gente não pode olhar para a circunstância e a gente gosta da dor. Tem gente que se você curar ele não sabe o que fazer com a saúde. Porque é desculpa para ele continuar sendo inútil. Com todo o respeito que eu tenho, mas da autoridade de profeta, Deus não aceita a nossa inutilidade. Verdade. Deus não aceita a desculpa esfarrapada que você usa para dizer: não, pastor, eu não posso, não dá, olha quem eu sou. Você é escolhido de Deus. Aleluia. Eu tenho um cunhado, hoje ele é uma bênção. Eu sou um cara abençoado, irmão. Eu tenho 10 cunhados. Meu Deus. Minha sogra teve 15 filhos, 5 mulheres e 10 homens. Então você imagina como foi chegar lá. Né? Como foi chegar lá para... Foi mole não. Mas hoje são todos muito amigos, são queridos. Eu tinha um que ele machucou o joelho. Ele torceu o joelho, ficou mal. O médico chegou para ele e falou: não, vamos operar, você tem que operar, você não vai poder mais trabalhar. E aquela coisa, eu me lembro quando eu fui visitar ele, falei: não, fica pai, vou orar por você, Jesus vai te curar. Ele falou: não, não ora ainda não, deixa eu sair primeiro da aposentadoria. Será que Jesus me cura antes da aposentadoria? E olha, irmão, ficou lá, tá lá com o joelho enrolado até hoje. E não aposentou, vou abençoar. Ele falou: olha por mim, eu falei: não, vou orar, mas não, quando eu quis orar você não quis. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Tem gente que se apega às circunstâncias. Ele gosta daquilo quando Deus não gosta mais. Ele insiste numa coisa que Deus não tem mais para ele. Ele insiste num projeto, num estilo de vida, num comportamento, num ritmo de fé que Deus já rejeitou. Samuel, olha quem era Samuel. Samuel era juiz, Samuel era profeta. Deus se revelava a Samuel. E Samuel não conseguia ver, porque, irmão, a gente tem que aprender a colocar a paixão da gente na coisa certa. A gente se apaixona por coisa errada. A gente se apega às coisas erradas. A gente se envolve com gente errada. A gente coloca o coração da gente onde Deus não colocou a mão dele. E quando você coloca o teu coração onde Deus não colocou a mão dele, você vai se frustrar. É por isso que antigamente, há 20 anos atrás, vou falar de mim, há 20 anos atrás, quando eu era jovem na igreja, o sonho de todo jovem era ser pastor. Hoje, pergunta para algum jovem, com raríssimas exceções, o que ele quer ser. Pastor? Credo, estou fora. Porque nós perdemos a paixão, porque parece que virou tudo uma coisa só. Mas eu quero dizer a você que está aqui, Deus continua sendo Deus. Aleluia! Olhe para a tua vida e olhe para ela com o olhar de Deus. Porque aquilo que não... Se ela não tem mais a utilidade para o plano de Deus, se você não é mais produtivo do ponto de vista daquilo que você tem, daquilo que você faz, cuidado, porque nem Saul foi poupado.
Nós precisamos ter esse cuidado. O que você está fazendo aqui nesta igreja? O que você está fazendo da sua vida? Ah, pastor, mas eu não posso ir à África. Ah, pastor, mas eu já tenho idade demais. Esses tempos atrás eu estava lá no escritório da nossa missão e o telefone tocou. Tocou o telefone, uma voz jovial. Pastor, a paz do Senhor, aqui é a Catarina. Catherine, na realidade. Falou, Catherine, né? Ó, pastor, olha, é o seguinte, eu quero me candidatar como voluntária para o projeto lá no Burundi. Nós tínhamos um projeto lá na África Central. O Burundi é um país do lado do Congo, do lado de Ruanda. São 16 horas de avião até lá, longe para Dedéu. E aquela moça começou a falar comigo. Olha, eu terminei minha faculdade de assistência social, eu já tinha feito técnico em enfermagem, eu estou com disposição, eu falo inglês, falo um pouco de francês. Eu me empolguei, falei, meu Deus do céu, e conversa agora. E ela, pastor, eu tenho um sustento, eu quero ficar 3 meses, e não sei o que, não sei o que lá, 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 não sei o que lá. Eu falei, não, vamos, e de fato acabou indo. E eu perguntei para ela, irmã, qual é o seu, quantos anos você tem? Eu pensei que ela ia dizer assim, eu tenho 29, 30. Ela disse, pastor, para a glória de Deus, no próximo mês eu vou fazer 67. Sabe quando dá aquele silêncio? Porque o nosso coração é cheio de preconceito, né? Eu falei, 67, eu falei, essa mulher morre lá. E aí Deus falou no meu coração, ela me é útil. Aleluia. Eu quero que você olhe para alguém e pergunte a ele. Você não precisa responder para a pessoa que vai te perguntar, não. Você só pergunta, você tem sido útil? Então essa mulher foi. Deus usou ela lá. Ela voltou. Foi de novo. E a última vez que eu falei com ela foi por e-mail, porque ela estava na Namíbia. Namíbia é um país para cima da Angola, trabalhando lá com evangelização. Olha, foi há 5 anos atrás, 67 mais 5, 70. Então, ela está viva com 72 anos, fazendo a obra de Deus. Vira para quem está no teu lado e diga, até quando você vai ter dó de saúde? Ai, tadinho de mim, pobrezinho de mim. A minha avó já dizia, coitado é filho de rato que nasce pelado. Você é lavado pelo sangue de Jesus e a graça de Deus está sobre a tua vida. Quantos creem nisso? Pode levantar as suas mãos e glorificar. Até a escolha precisa ter uma utilidade. Quem aqui tem mais de um par de sapato em casa? Glória a Deus. Você escolheu os dois, não escolheu? Aleluia. Sim ou não? Sim. Mas lá não tem aquele sapato que um dia foi escolha sua e hoje você não usa mais? Por que você não usa mais? Porque apareceu alguém com melhor, ou apareceu um sapato mais bonito, com melhor utilidade na moda. Então você toma cuidado, porque até aquilo que é escolhido, se não tem utilidade, acaba parado. Agora, quem aqui tem sapato novo, tênis novo, mas usa aquele que já está acabadão? Porque quando você calça ele fica gostoso no pé. Eu mesmo, eu tenho uns bonitos lá em casa, isso eu estou ganhando, né? Se você quiser me dar presente, adoro ganhar presente. Esses dias eu ganhei um chique. O irmão falou, pastor, cheguei de Miami, fui lá na Miami Store, não sei o que lá, e trouxe. O negócio só falta ter luz, piscar e buzinar. Mas ó com que eu viajei. Quando eu botei isso no pé, meu esposo falou, você vai com esse? Falei, vou, mas tá velho, abatido. Sabe o que eu fiz? Peguei um creme lá de hidratar couro, passei no negócio, não mudou a cara, mas eu botei, boto no pé, gostoso, é maravilhoso. Eu tenho um monte de coisa nova lá. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Aleluia.
Deus escolheu você. Jesus diz assim: muitos são chamados, Mas poucos são escolhidos. a prateleira está cheia de vaso, mas são poucos os escolhidos. E eu estou feliz nesta manhã, Meu Deus. porque aqui nesta igreja estão aqueles que Deus escolheu. E Deus vai usar você. Pega aí na mão do teu irmão e diga: você só tem utilidade para Deus enquanto cumprir o propósito de Deus. Então levante a mão e diga: glória a Deus, aleluia. Eu aprendi uma outra coisa sobre o propósito de Deus, da missão, aqui nessa história. Deus, a segunda coisa que eu aprendi: Deus não rejeita pessoas. Amém. Deus não rejeita cargos. Deus não rejeita coisas. Deus não rejeita funções. Deus não retira dons. Deus não tira talentos. Deus retira a unção. Quando você perdeu a utilidade, Deus não tira você do cargo. Deus não mata, Deus não fere. Irmão, cuidado com essa teologia da causa e efeito. Olha, se você não fizer, Deus vai pesar. Não, não, Deus não trabalha com isso não. Glória a Deus. Se você não fizer, você não fez. Saul não foi destituído do trono. Saul não morreu. Não, tirou isso. Saul perdeu a presença do Espírito de Deus. É por isso que tem igreja que não vai. O pastor está lá, a igreja está lá, mas não perderam a unção. A unção é a capacidade de Deus em nós. Aleluia. Eu só faço o que faço porque Deus faz. Aleluia. Se Deus falar não faço mais, eu vou viajar igual um doido aí. Glória a Deus. Porque não vai acontecer nada. Você só é o que é e só faz o que faz porque o Espírito de Deus está aí. Aleluia. Tira isso de você. Tira. Tanto é que Davi, quando ele peca, a primeira coisa que ele pede a Deus é: não tire de mim teu Espírito. Não retire de mim teu Espírito e torne a dar-me a alegria da salvação. Aleluia. Glória a Deus. Tem dia que a gente está triste pra caramba. A Betânia, minha filhinha pequena, tem dia que ela mais senta no sofá, fica assim. Fala: filhinha, que foi? Tô borocochô. Já conheceu o borocochô? Aquele dia que deu tudo errado, aquela semana que as coisas não vai vem pro culto da glória a Deus, pula, fala língua estranha. Sabe por quê? Porque a gente tem uma alegria que não é alegria comum. Glória a Deus. Aleluia. Espírito de Deus. Davi sabia disso, quando ele falou assim: ó, não tira de mim teu espírito e torne a dar-me a alegria. Ainda que esteja estando tudo errado na minha vida, não deixa eu perder a alegria de ser salvo. Aleluia. Saul continuou sendo rei. Saul, depois que o espírito saiu dele, ficou mais 20 anos no trono. Não se iluda com cargo. Não, pastor, eu vou fazer, mas o pastor tem que me consagrar. Não, eu faço, mas eu preciso ser chefe. Eu faço, mas eu... É porque líder é levantado por Deus, chefe é homem que levanta. Não, eu faço, mas eu preciso estar na frente. Se eu não dirigir a consagração, se eu não pregar, se eu não cantar, aí o trem emburra. Graças a Deus aqui não tem gente que emburra no culto. Aí lá em Campinas, irmã, um café comigo. E foi, meu pastor, não me olha para mim. Vai fazer missão, vai fazer coisa nenhuma. Essa igreja vai 20 anos que eu estou aqui, ninguém me valoriza. Mas graças a Deus, estou falando isso por falar, porque aqui não tem assim. Mas lá em Belém tinha um jovenzinho que ninguém olhava para ele, não dava nada para ele, ele cuidava de boi, de ovelha, ele enfrentava urso e leão, mas o Espírito de Deus foi sobre a vida dele. Você tem que aprender a lidar com o anonimato para poder ser cheio do Espírito Santo. Você quer ser líder? Você quer ter projeção? Jesus ensina o caminho. Primeiro você pega uma toalha e uma bacia, lava os pés dos outros, e aí Deus te preparará para liderar. Aleluia. Ah, mas eu sou PhD, GHD, eu sou isso, sou aquilo. Eu também pensava assim. Olha, irmãos, eu estudei teologia, fiz 4 anos de teologia, bacharel em teologia,
Depois eu fiz na Universidade Metodista mais 4 anos de filosofia. Falei, agora... falei, não, vou fazer mais uma. Aí o ano passado eu fiquei um ano meio desnorteado com uns trem aí. E fiz pós-graduação em psicanálise. Falei, agora eu tô bom. Sabe o que Deus fez comigo? Me mandou lá para os pigmeus para comer morcego e macaco defumado. Tenho conhecimento, eu sei muita coisa, mas você nunca vai ver eu aqui expondo isso, porque aqui só funciona uma coisa: presença de Deus. Só isso. Aleluia. Eu até botava os diplomas na parede. Um dia eu cheguei, fiquei olhando para aqui, tirei tudo. Anteontem, quando a gente estava mexendo nas coisas velhas, eu vi o diploma lá no canto, dentro daquela moldura bonita. A minha filha Rebeca falou, pai, põe na parede. Falei, não precisa estar na parede, isso já está no coração. Aleluia. Eu não preciso disso. Aleluia. Tem hora que eu estou conversando com as pessoas, me ajudou muito. Filosofia me fez entender melhor a realidade humana, a psicanálise me fez entender o comportamento humano, que eu acho que é muito útil. Mas aqui, para a missão de Deus, irmão, basta apenas você depender dele. Quanto melhor você for, quanto mais formação você tiver, quanto mais você puder se preparar, prepare-se. Deus, quando precisou de alguém para dar uns gritos e dar uns pulos e pregar uma mensagem poderosa, e em 2 mensagens mais de 8.000 pessoas se converteram, Deus levantou Pedro, pescador. Pedro falava o grego koiné, nós fomos, nós punhamos, nós fizemos. Era assim. Tanto é que se você ler as cartas de Pedro, você vai ver que não foi Pedro que escreveu, foi Silvano. Silvano era o mesmo Marcos. Silvano escreveu. Pedro falava que Silvano escrevia porque Pedro não era um doutor. Mas quando Deus precisou de alguém para traçar a doutrina da igreja, Deus levantou Paulo. Então, Deus vai usar aquilo que você tem. Só que aquilo que você tem, se você não tiver, Deus não se limita. Porque até muito Ele usa para a glória do nome dele. Por que eu estou dizendo isso? Porque você tem que parar de se comparar. Se você se comparar... Esses dias eu fui pregar num evento aí, pastor Leonardo. Terminei de pregar, chegou o irmãozinho. Tem um abençoadinho, né? Ô pastor, vem cá, pastor, vem cá. Me diz aí, quem é o melhor pregador do Brasil? Eu tinha acabado de pregar. Aí eu entendi a pergunta dele, olhei. Deu a de João sem braço, assim, rapaz. Melhor pregador do Brasil. Bom, tem o fulano, tem o ciclano, mas não citei nome, só falava assim. Vamos ver, vamos falar aí, pastor, vamos ver se é o mesmo que eu acho. Tem o ciclano, já sei. Quem é, pastor? Falei, sou eu. Sabe quem ele falou pra mim? Ele falou, não, pastor, eu tô falando sério. Tô falando sério. Olha, irmão, isso aí é pra motivar a gente, é uma maravilha, né? Eu tô falando sério. Falei, não, que o senhor não seja. Aí tenta consertar, tenta alegrar o defunto, mas aí já estava feito. Falou, não, pastor, eu falei errado. Eu quero dizer, desses que estão na mídia, qual desses? Bom, agora eu entendi. Não, aí falei, tem o fulano, aí eu citei o nome, tem o fulano, tem o Beltrano, tem o ciclano. Aí ficou olhando assim, que esperando eu dizer o nome, não sei lá de quem ele queria. Tem o outro lá, tem quem é, pastor? Eu falei, mas desses todos, sabe qual é o melhor? Aí ele falou, fala! Sou eu. Irmão, pra que eu disse isso? Ele falou, o senhor está pensando que o senhor é o quê? O senhor precisa comer muita Bíblia. Eu não sei nada de Bíblia. Mas ele me debulhou. Me colocou lá embaixo. Aí eu falei assim, olha, é o seguinte, menino. Para Deus, cada um é único. Olha para quem está do teu lado e diga, eu sou único. Então, diga para ele, então, eu sou o melhor de Deus. O que você faz aqui? O que você faz? Olha, eu sou a melhor dona de casa que Deus existe, eu sou o melhor estudante de Deus, eu sou melhor isso. Eu olhei para ele assim, para Deus eu sou único e eu prego, eu sou o melhor pregador de Deus.
Quando eu era garoto na igreja, o pastor da moda era o pastor Napoleão Falcão. Quantos conhecem o pastor Napoleão Falcão? Ele era o pregador. Todo jovem da minha idade queria pregar igual o pastor Napoleão. Um dia o pastor da minha igreja chegou para mim e falou: Marcelo, quem vai pregar hoje é você. Quem vai pregar domingo é você. Falei: opa, é isso mesmo que eu quero. Vou mostrar para esse povo quem eu sou. Sabe o que eu fiz, irmão? Corri na banca evangélica. Naquele tempo não tinha CD e DVD, não, era fita cassete. Eu comprei uma fita cassete com uma mensagem do pastor Napoleão Falcão, os 4 cavaleiros do Apocalipse. A mensagem mais difícil que o pastor Napoleão pregou até hoje, segundo ele. Ele pregou essa mensagem 150 vezes para ela ficar boa, ele disse. Eu falei: eu vou mostrar para esse povo como eu prego. Levei a fita para casa e ouvi a fita umas 40 vezes. Até a limpada de pigarro que o pastor Napoleão eu decorei. Porque ele fazia isso aí, ó. O povo pensava que ele estava cheio de Deus. Ele estava tirando pigarro da garganta. Até isso eu decorei. Eu falei: hoje eu vou arrebentar. Isso é para você que gosta de imitar os outros. Hoje, quando eu pregar essa mensagem, a igreja vai vir abaixo. E no meio da mensagem, ele pregou essa mensagem em 1980. Eu nasci em 72, eu tinha 6 anos quando ele pregou a mensagem que eu ia pregar agora quando eu tinha 20 anos de idade. Ele pregou a mensagem em Uberlândia, e no dia que ele pregou no ginásio que ele estava, o prefeito da cidade estava lá e o prefeito não era crente. E no meio da mensagem ele virou para o prefeito e disse: senhor, pensa que o senhor é alguma coisa? A autoridade aqui sou eu, que sou profeta de Deus. O senhor é um viciado, um adulto. Ele debulhou o prefeito e eu decorei tudo aquilo. Foi com a igreja do interior, um pouco maior que essa. O pastor falou: hoje a mensagem está com o jovem Marcelo. O pastor Napoleão saudava a igreja assim: eu saúdo a magna igreja. Com a gloriosa paz do Senhor. Quando ele fazia isso, o fogo já caía. Agora imagina eu. Olha para o teu irmão e diga: a unção. Outros não. A unção faz a diferença. Eu saúdo a magna igreja. Irmãos, eu comecei blá 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 blá, ia decoreba. O povo estranhou. Ele falou: é o Marcelo? Da onde veio tanta sabedoria para esse menino? Meu Deus! Estava indo bem até chegar o prefeito. Eu esqueci que eu não era o Napoleão. Eu esqueci que a unção é individual. Eu estava tão empolgado no personagem que eu virei pro presbítero: o senhor pensa que o senhor é alguma coisa? O senhor não é coisa nenhuma, seu viciado, seu adulto, blá 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 blá. 6 meses de disciplina. Você está rindo porque não foi você. 6 meses, nem na mocidade o pastor deixou cantar. Você aprendeu. E meu pastor olhava assim por cima do ombro: você aprendeu a ser gente, moleque. Voltei para casa triste. 6 meses no banco. Aquele tempo ficava no banco. Passou 6 meses, o pastor me chamou: aprendeu a lição, Satia? Eu disse: sim, senhor. Prega domingo de novo. Irmão, eu tive um homem de Deus na minha vida. Gente que acredita em mim. Então, se o pastor pegar no teu pé, entenda que é Deus te preparando para algo mais grande. Prega domingo de novo. Falei: aquela mensagem era muito difícil, Mandreira. Sabe o que eu fiz? Fui na banca outra vez. Comprei outra fita. A noiva do arrebatamento. Nessa mensagem, o pastor Napoleão não pregava, ele só gritava. Mas o pastor Napoleão, quando ele gritava no auge do ministério dele, quando ele gritava, Jesus batizava as pessoas com o Espírito Santo. Ele dizia: o que Deus vai fazer ali? Foi para a igreja. O pastor me deu a palavra e eu saúdo a magna igreja. Os jovens da mocidade olhou para mim e falaram: você tá louco? E aí, irmão, de novo. Parecia uma grade. Faz 3 meses de disciplina. Aquele ano, dos 12 meses do ano,
Eu fiquei 9 no banco. Voltei para casa chorando. Porque por mais que o meu movimento fosse errado, a minha intenção era sincera. Eu queria que Deus me usasse. Quantos querem ser usados por Deus? A gente é crente. Duas coisas que o crente mais quer. Primeiro, ir para o céu. Pelo menos antigamente queria. Segundo, quer ser usado por Deus. Eu quero desfrutar da glória, mas eu quero que a minha vida reflita a glória de Deus. Fui orar em casa, estou lá chorando. Meu Deus, Senhor, que isso? Ninguém me entende. Tem pastor que me valoriza. Você vai sair dessa igreja. Irmão, o problema da sua igreja não é o seu pastor, é você. Segundo, permita-me, vou abrir um parênteses. Segundo Freud, quando Pedro fala de João, eu sei mais de Pedro do que de João. Fecha parênteses. Você entendeu? Quando você fala de alguém, eu sei mais de você do que de alguém que você está falando. Ou seja, eu sou o espelho do outro. Quando eu olho para esse moço aqui, qual é o seu nome, irmão? Anderson. O Anderson, eu falo, o Anderson é estranho. Não é o Anderson que é estranho, sou eu que sou esquisito. Meu Deus, aleluia. Então cuidado quando você fala da vida do outro perto de alguém. Porque nem todo mundo sabe disso, mas eu estou sabendo, viu? Se você falar de alguém perto de mim, eu vou saber que o infeliz na história é você. Então olha o que eu vou falar, você entendeu, né? Porque você não sabia, agora eu falo, eu estou sabendo agora. Oh Deus, aquele pastor não entende, não tem visão. Aí Deus falou comigo. Eu nunca vou esquecer, Deus falou comigo, Marcelo, eu não chamei você para ser Napoleão Falcão. Eu chamei você para ser Marcelo Satiro. E o dia que você aceitar ser o que eu quero que você seja, eu te usarei da maneira que você quer ser usado. Pega aí na mão do teu irmão e diga: Deus não rejeita pessoas, não rejeita cargo, não rejeita coisas, não rejeita função, Ele só retira a unção. Pega na mão dele e diga: você continua sendo você, tendo o que você tem, fazendo o que você faz, mas a unção vai embora. Então você faz e não tem resultado. E sabe o que acontece com quem faz e não tem resultado? Ele persegue quem faz e tem resultado. Porque a partir do dia que a unção saiu de Saul e foi para Davi, Saul deixou de reinar e passou a vida toda perseguindo Davi para matá-lo. Porque se eu não faço, por que ele está fazendo? Olha, ele está fazendo porque ele tem a unção que você perdeu. Então aqui nesta manhã nós temos uma grande possibilidade. Porque lá no tempo de Saul e Davi, a unção só vinha sobre uma pessoa. Hoje não, o Espírito é derramado sobre todos nós. E todos nós aqui podemos nos levantar e fazer uma grande obra na cidade de Guaratiba para a glória do nome do Senhor Jesus. Você pode levantar a mão e dizer: glória a Deus. Pega aí na mão do irmão e diga: então é hoje. Começa hoje. Agora. Começa comigo. Pega na mão dele, começa com você. Levante a mão dele e diga: somos nós. É esta igreja, é este campo, é a tua família, é o que você é o que você tem. Deus vai usar para a glória do nome dele. Glória a Deus. O pastor chegou em mim e falou: Marcelo, você aprendeu agora, meu filho? Eu falei: aprendi sim, senhor. Prega domingo. Sabe o que eu fiz? Fui orar. Olha para o teu irmão e diga: o segredo não é imitar, é orar.
Você tem exatamente o que eu preciso. Eu tenho exatamente o que você precisa. Então não precisamos de dois iguais. A celebração da glória de Deus vem na nossa diferença. Aleluia. Aleluia. Já percebeu o casamento que dá errado? Sabe por que dá errado alguns casamentos? Porque a gente quer transformar o outro na gente. Eu e minha esposa, a gente vive conversando isso. A gente se encanta quando está noivo, quando está namorando, ou quando quer chegar, porque o outro é diferente da gente, faz coisas que a gente não se completa. Aí casa, quer transformar o outro igual. Quando a gente copia a unção do outro, a gente perde e anula tanto o que o outro é quanto o que a gente faz. Porque a nossa vida com Deus é um casamento. É a tua diferença. Olha para o outro que está do lado assim, olha, eu falo para ele, eu sei. Você é esquisitão. Você é esquisitão. Mas a unção que há em você completa a unção que há em mim. Pega na mão dele e diga, e juntos nós passamos por cima do inferno. Nós passamos por cima do inferno. Aleluia! Glória a Deus! Deus vai levantar aqui nesta manhã homens e mulheres cheios do Espírito Santo para fazer a diferença. Aleluia! Amém. Aleluia! Fui para a igreja, irmãos. O pastor falou uma mensagem, estava com o Marcelo. Quando falou que estava comigo, o povo já fez. Vem outra da poleada. Vem outra da poleada aí. Irmão, eu não me lembro agora exatamente o versículo, mas era em Ezequiel. E o profeta estava profetizando que o fogo desceria e queimaria a árvore verde, a árvore seca, a árvore frondosa, tudo ia incendiar. Eu falei, irmão, você sabe, irmão, Deus vai botar fogo aqui e vai pegar fogo e tudo. Irmão, e naquela coisa sem pé nem cabeça, Deus pôs fogo, batizou os dois com o Espírito Santo. A glória de Deus desceu naquele lugar. E desde aquele dia até hoje, eu estou esperando o dia que Deus vai me ensinar a pregar. Mas nunca mais imitei nem copiei ninguém. Porque a única coisa que eu e você precisamos para cumprir a missão de Deus é aceitarmos ser o que Ele nos chamou. Pegue na mão do irmão, olhe nos olhos dele e diga, seja você. É tão difícil a gente ser a gente, imagina querer ser o outro. Cante no seu jeito, pregue da sua maneira, deixa Deus usar você do jeito que Ele quiser, e o nome dele vai ser glorificado na sua vida. Levante a mão e diga glória a Deus. Eu aprendi mais uma aqui com Saul. Você quer ouvir mais uma? Aprendi mais uma com Saul, com Deus, com Davi, com Samuel. Olha o que eu aprendi aqui hoje. O fato, repita comigo assim, o fato das pessoas. Diga isso para alguém, diga o fato das pessoas gostarem de você não garante a aprovação de Deus. Meu Deus. Eu vim aqui acabar com a sua festa. Olha que irmão abençoado. Ai, aquela irmã é um vaso. Ai, eu já entendo. Você não usa isso não, meu irmão. O povo foi escolha. Saul foi escolha do povo. O povo gostava de Saul. Ó, Samuel gostava de Saul. Quando Deus falou não dá mais, Samuel falou assim, não tem jeitinho não. Pelo amor de Deus, não jeito aí, não, Saul não, ele gosta tanto dele. Ai, pastor, aquele pastor não fazia nada, mas gostava dele. Cuidado. Cuidado. A gente gosta de elogio. A gente gosta de... Oh, você está bonito. Olha para quem está do seu lado e fala assim, olha, pela fé. Você está bonita. Duvido que ele não riu. Pela fé. O cara sabe que é feio. Fui pregar, falar em feio.
Eu fui pregar em Nova Venécia, interior do Espírito Santo. Estou lá na igreja gigantesca. Estou lá sentado no púlpito, assim, do lado do pastor. O pastor falou: pastor Satiro, olha aquela moça sentada ali na frente da mocidade. Eu olhei para a moça e ele perguntou para mim: ela é bonita ou ela é feia? Eu falei: meu Deus, que pergunta. Eu olhei para a moça. Tadinho. Eu acredito que Deus está trabalhando na vida dela. Ela assim, sabe? Bom, com toda sinceridade, ela era muito feia. Mas como que eu vou responder isso pro pastor? Falei: vai que ele tá me testando. Falar: pastor, cada um tem o seu gosto. Ela é bonita ou é feia? Falei: ah, pastor, fala, pastor, ela é feia. Ela é muito feia, pastor. Feia, irmão, feia. Uma veia assim, ela é tão branca que a veia do rosto, eu nunca vi gente com veia no rosto. A veia no rosto, o óculos, ela é assim. Eu falei: ela é feia. A alma é bonita. Ainda bem que Jesus salva a alma, né? É verdade. Aí ela falou: pastor, olha pro baterista da igreja. Imagina um rapaz bonito, igual a gente assim, pastor. Um rapaz bonito, rosto quadrado, cabelo castanho. Falou: o pastor perguntou pra mim: esse moço é bonito ou é feio? Eu falei: não, um rapaz é estilo a gente assim. Rapaz bonito, irmão, tocando bateria. Falou: pastor, e é crente. As moças da igreja vêm para a igreja para casar com ele. Queria casar com ele. Falei: meu Deus, pastor, é juiz, filha do juiz, filha dos prefeitos, todo mundo tá aí, ó. Falei: que bênção. Então, pastor, ele é marido dela. Foi mais ou menos isso. Eu falei: o quê? Eu olhava para a moça, olhava para ele. Falei: pastor, eu brinquei. Falei: pastor, ela orou muito. Aí o pastor ele falou: não, foi ele que orou por outro. Mas o que ele estava querendo dizer? Quando Deus está agindo, não importa quem você é, se é bonito, se é feio, se canta bem, se canta mal, você prega muito, você não prega nada. Se Deus escolheu você, irmão, se estão te aplaudindo ou não, Deus vai te honrar. Pega na mão do teu irmão e diga: se teve jeito pra você, jeito pra você também. Ela era mais feia, mas casou com o mais bonito. Porque Deus pega as coisas que não são para confundir as que são. Tem gente que não dá nada pra você, não acha graça em você, não aplaude em você, mas Deus vai levantar você e o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida. Se você crê nisso, levante as suas mãos para o céu e glorifique o nome do Senhor. Agora desconfie. Sabe o que me chama a atenção no Brasil? É que a igreja brasileira está aplaudindo quem não está produzindo. Deus não se ilude com show. Deus não se ilude com o nome de artista. Deus não se ilude com o nome de pregador. Se você olhar para a Bíblia, foram os anônimos que Deus usou. Quem estava em evidência falava de Deus, mas Deus dizia: eu não falei na boca deles. Quem estava no público ou em público, os profetas públicos que reuniam as multidões e profetizavam o que o povo gostava de ouvir, nunca foram acolhidos por Deus. Acabe um dia chama os profetas, porque ele vai numa guerra e todo mundo profetiza: tá, o Senhor é contigo. Aí quem está com ele, que me fugiu a memória aqui agora, estava aqui, fugiu, disse: mas não tem mais nenhum profeta aí? Não, tem um tal de Micaías ali. Mas aquele lá só fala contra mim. Não, chame ele, nós queremos ouvi-lo. Aí vem o anônimo, que ninguém aplaudia, que não ganhava cachê. Você quer gravar CD, quer fazer a obra de Deus para ganhar dinheiro? Você está frito, meu irmão. Ou você ganha dinheiro ou faz a obra de Deus. As duas coisas você não vai fazer.
Você pode usar a obra de Deus para ganhar dinheiro, mas você nunca ganhará dinheiro fazendo a obra de Deus. Você pode ganhar dinheiro usando a obra de Deus, mas nunca ganhará dinheiro fazendo a obra de Deus. Deixa eu contar uma coisa que eu nem precisava te contar. Faz 20 anos que eu faço missões, viajo o mundo inteiro. Já tive em lugares que falam, mesmo acredito que eu estou aqui, mas eu não tenho casa própria porque nunca tive condição de comprar, pago aluguel. As pessoas acham um absurdo. Como eu no seu lugar estava rico? Falei, você, eu não. Eu estou enriquecendo africanos, com a graça de Deus, haitianos. Mas Deus vai cuidar de mim. Vai chegar um dia que Deus vai levantar alguém. Eu vou levar esse irmão que falou da casa lá para Campinas. Vai passar uma semana na minha casa. Deus vai levantar alguém que vai construir a minha casa. E Deus vai honrar você também. Deus vai abrir a porta que está fechada. Deus vai levantar quem tem para dar para quem não tem. Porque quem faz a obra de Deus é honrado por Ele. Oh, aleluia, Deus. Tem um tal do Micaias ali, mas ele também. Aí traz lá, o Micaias chega. E o que diz o Senhor? Vai que o Senhor é contigo. Aí Acabe, que já sabia falar, fala a verdade. Se você for, você morre. E aí o cara falou, falei. E de fato os 400 e tanto falaram a favor, mas um que não tinha aplauso, que não tinha reconhecimento, que não tinha mérito, mas tinha Deus. Não tema a ausência de aplausos. Não tema a ausência de dinheiro. Não tema a ausência de prestígio. Não tema a ausência de um terno, de um corte italiano de microfibra. Não tema a ausência de um carrão bom na sua garagem. Tenha medo da ausência de Deus. Isso você tem que ter medo. Se Deus te tirar da sua vida, você fica pobre. Mas se Deus estiver na sua vida, você não tendo nada. Paulo fala isso, eu acho isso lindo. Ele diz, não tendo nada, mas enriquecendo a muitos. Aleluia. Deus conta com você. Aleluia. Quantos aqui nesta manhã podem se levantar e dizer, eu estou aqui, Senhor? Pegue na mão do teu irmão e diga, o que vale para Deus não é elogio, nem aplauso. Pega assim na mão dele e diga, e não adianta. Olha bem nos olhos dele, não adianta você ser protegido de ninguém. Porque as pessoas podem te proteger, mas sem unção você não é ninguém. Samuel não protegia Saul. Samuel falava, Deus vai proteger. Você é meu padrinho, você é meu padrinho. Liga aí, fala do meu padrinho. Deus chega para Samuel e diz, até quando você vai amar o que eu não amo mais? Libera teu filho, libera teu marido, libera tua esposa. Não se apegue, deixa Deus trabalhar na vida dele, deixa Deus agir na vida dele. Você não pode proteger ninguém. Deus de Israel, aleluia. 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 Eu nasci num berço evangélico. Minha mãe se desviou quando eu era pequenininho. Sabe por que ela se desviou? Porque ela era empregada doméstica na casa de uma família. E a igreja na época era muito fechada. E a menina, a filha da dona da casa, se casou. E minha mãe nunca tinha visto ninguém vestida de noiva, porque na igreja que ela frequentava era pecado uma moça casar vestida de noiva, era coisa do mundo. E ela, jovem, recém-casada, não casou vestida de noiva, estava grávida de um irmão que eu não tive, porque ela perdeu a criança. Ela foi, no dia que a menina casou, ela parou atrás da árvore na igreja católica para ver a menina descer do carro e entrar na igreja. E um abençoado, daqueles crentes que aqui em Guaratiba não tem, mas que fica andando para a rua para ver o que os outros fazem, para depois profetizar na vida da pessoa dizendo que foi Deus que revelou, que é o fofoqueiro, que graças a Deus aqui também não tem, viu ela assim.
E foi na casa do pastor e contou para o pastor. A Terezinha, minha mãe chama Terezinha, estava lá na igreja católica, na festa mundana. O culto à noite do pastor foi para minha mãe. Minha mãe estava grávida de 7 meses. O pastor desceu no púlpito e bateu com a Bíblia na cabeça dela, dizendo que ela estava endemoniada. Ela ficou nervosa e perdeu a criança. Minha mãe passou 30 anos desviada. Agora, 3 anos atrás, ela voltou para Jesus, está uma vez. Minha avó morreu o ano passado com 89 anos. Aceitou Jesus ouvindo aquele hino: ó, como cego andei e perdido vaguei, quando ela tinha 9 anos de idade. Dos 103 anos que a Assembleia de Deus tem, ela passou 80 na igreja. Mas eu me desviei e fui para macumba. Eu me lembro que uma vez, vestido de macumbeiro, eu fui visitar minha avó. E minha avó olhou para mim. Minha avó era uma mulher de Deus. Nunca me mandou para o inferno, mas era doido para ouvir ela dizer: você vai para o inferno. Ela olhou para mim. Eu, naquele jeito, e ela perguntou para mim: filho, o que você tem feito da sua vida? E eu contei para ela, não o meu bem-estar, mas as macumbas que eu fazia. Acendo vela, faço isso, faço aquilo. Contei até o que eu não fazia, porque eu queria que ela olhasse para mim e dissesse: você vai para o inferno então. Sabe o que ela olhou? Ela respirou fundo, olhou para mim e falou: meu Deus, me dará saúde para eu ver você pregar no mundo inteiro. Ela teve 3 infartos, 2 paradas cardíacas, teve um AVC, recuperou de todas. A última vez que eu viajei para fora, uma viagem mais longa, antes dela partir, eu cheguei, liguei para ela, falei: vó, cheguei de viagem. Ela falou: agora Deus vai me levar. Passou uma semana, ela caiu, quebrou o fêmur, foi internado, em 3 dias Deus chamou, ela morreu, está na glória. Jamais no ano. Entendi uma coisa que ela me dizia. Ela dizia assim para mim: Marcelo, o que vale na vida não é o que você faz, nem o que você é, mas é a obediência. Você foi apresentado no altar de Deus, e por causa da minha obediência, Deus vai te resgatar de lá. Eu virava as costas, xingava ela, irmão, e olha só no que deu. Pega aí na mão do teu irmão e diga: o que vale para Deus é obediência. Saul perdeu isso. Sabe por que Saul perdeu a unção? Porque perdeu a obediência. Ele começou a fazer o que Deus não havia chamado para fazer. Ele começou a tomar decisões próprias. O problema da gente é quando a gente começa a achar que a gente é alguma coisa. Eu sei que está difícil. Olha o teu irmão falando, vou te dizer uma coisa. Você não é coisa nenhuma. Porque quando a gente começa a achar que é alguma coisa, a gente começa a tomar decisões por si próprio. Quando a gente acha que não é nada e depende de Deus, Deus fala: vá ali e a gente vai. Faz isso e a gente faz. O segredo da sua vitória, o segredo do seu ministério é a sua dependência. Aleluia! Quantos aqui querem ser dependentes? Agora eu vou terminar, mas vou dizer mais uma coisa. Pode ser só mais uma? Aí eu prometo termino, tá? Mais uma só. Eu estou acostumado com um culto na África que dura 6 horas, então. À noite eu falo umas 4 ou 5 horas. Né? Última coisa que eu aprendi aqui nessa história, para nossa missão aqui hoje. Repita comigo: Deus sempre tem o melhor para a gente. Agora diga isso para o teu irmão: Deus sempre tem o melhor para você. De onde você não espera. Olha para ele e diga: sabe quem é? Você. Eu não sou ninguém. Você está morando na igreja? Sim, não, faz tempo já. O irmão lá: eu não sirvo para nada. Não presto para nada. Eu não valho nada. Ele parou, ele queria achar uma coisa, irmão, diante do Senhor. Ele queria achar uma coisa pior do que tudo. Ele não achou, você: eu só sou uma minhoca. E acabou com a oração. Falei: fica quieto. Ele já sabe que você não serve para nada, você não é nada.
Deus escolhe no lugar de Saul? Davi. Aleluia. Quem que era Davi? Ninguém. Aleluia. Glória a Deus. Você está entendendo o que Deus está dizendo a você? Amém. Glória a Deus. O alguém que Deus escolhe para algo grande é ninguém. Amém. Quando você aprende que você não é ninguém, Oh Deus de Israel. Deus faz de você alguém. Tu que é neblado, pessoa. Aleluia. Aleluias. Eu não sou ninguém, mas Deus já fez tanta coisa que tem hora que eu até penso que sou alguém. Mas quando eu começo a pensar que eu sou alguém, Deus me faz lembrar que eu não sou ninguém. Aleluia! Aleluia! Só que esse ninguém que eu estou dizendo não é o inútil, o preguiçoso, o apático, o indiferente. Não estou nem aí, eu vou lá para ver o que vai acontecer. O ninguém é alguém que não está na evidência do povo, mas está sendo útil nos bastidores. Aleluia. Davi estava matando o leão. Pergunta para o teu irmão, já aprendeu a matar leão? Olhe para ele e diga, eu sei. Eu sei. Ninguém sabe as lutas que você faz. Não é? Davi matava leão e ninguém ficava sabendo. Deus sabe o que você está vivendo. Deus sabe como você chegou aqui. Deus sabe o quanto a vida tenta te destruir. Aleluia, glória a Deus. E sabe por que você veio aqui? Porque mesmo que o leão e o urso da vida se levantaram para te destruir, você os enfrentou para salvar aquilo que podia ter sido perdido. Então você está lutando por aquilo que você acredita. Ainda que você não tenha as forças necessárias e alguém olhe para você e diz, mas só ele ou ela, eu conheço aquilo ali, pastor, dali não sai nada. Eu tenho uma boa notícia para você. Deus me trouxe de Campinas só para te dizer isso. É você que Deus vai usar. Aleluia. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Irmão, a vida bate pesado. Aleluia. Só entende o que eu estou dizendo quem já apanhou, quem já enfrentou o leão e o urso da vida. E sabe quando a gente aprende? E sabe quando Deus revela para nós as experiências da vida que a gente venceu? Quando Ele precisa nos usar. Saul chega para Davi, quando Davi diz, eu vou derrubar o Golias. Saul fala, quem é você? Esse homem é homem de guerra, você é só um garoto. Davi falou, mas ó, deixa eu contar uma coisa para você. Quando eu cuidava das ovelhas do meu pai, ninguém estava vendo, ninguém estava me aplaudindo, ninguém sabia nem quem eu era, nem meu pai queria por perto. Um dia veio um leão e agarrou uma das minhas ovelhas, eu fui e dei contra o leão. Tomei a ovelha do leão e matei o leão. Aleluia. Outro dia, eu estava lá e veio uma ursa, pegou uma ovelha. Eu tinha muitas ovelhas, meu pai não sentiria a falta daquela ovelha, mas eu tinha um princípio no meu coração. Eu não abriria a mão de nada do que Deus havia preparado para mim. Sabe o que aconteceu? Eu fui atrás da ursa, tirei a ovelha da boca da ursa e matei a ursa. Ei, o mesmo Deus que me livrou do leão e da ursa, me livrará da mão deste filho. Sabe por que você está passando tudo isso com o leão e com a ursa na vida? Essa experiência para lá na frente te capacitar para liderar pessoas e abençoar nações. É da onde a gente não espera, irmãos. Ah, pastor, eu não entendo porque eu estou passando por isso. E o diabo faz exatamente o processo de trabalhar para Deus. Quanto mais o diabo faz você se sentir ninguém, mais Deus te prepara para ser alguém. Quanto mais alguém que devia fazer você se sentir alguém, marido, filho, pai, esposa, padrinho, igreja, etc, etc, faz você se sentir ninguém, mais Deus trabalha para você ser alguém. Quanto mais humilhado você estiver sendo, mais exaltado Deus está te preparando para ser. Quanto mais esquecido, abandonado, desprezado, mal falado,
derramar sobre a tua vida. Samuel pega o vaso de azeite. Para onde eu vou, Senhor? Vá para Belém, na casa de Jessé, lá entre os filhos dele eu escolhi um rei. A história você sabe qual é. As escolhas de Deus é para frustrar, é para confundir, é para contrariar. Mas ele, ela, mas ele não, quem não é que é. Passou os filhos de Jessé todos. Samuel não consegue derramar o azeite na cabeça de ninguém. Aí Samuel vira para o pai e fala: tem mais menino aí? Tem mais mancebo? Olha que ele diz, isso é para você nessa manhã. Nós não vamos nos assentar na mesa enquanto ele não chegar. Eita, general! Meu Deus, tremendo. Eu dei uma mensagem de Deus para o teu coração. Olha aqui para mim. Ninguém fará festa com a bênção que é tua. Samuel diz: enquanto ele não vier, não tem festa. Pastor Leonardo, tem coisas que só vão acontecer nesta igreja quando aqueles que Deus escolheu estiverem no lugar que Deus determinou. Não vai ter festa enquanto você não chegar. Aleluia. Deus está trabalhando na tua vida. Ah, pastor, mas eu tenho medo que outro tome o meu lugar. Ninguém toma o lugar que Deus te escolheu. Ah, pastor, mas eu não estou entendendo esse momento que eu estou passando. Por que isso está acontecendo? Deus está trabalhando no teu caráter. Deus está esquadrinhando o teu coração. Ah, pastor, mas olha só que situação. Eu tenho isso para te dizer, daqui, para te falar. Quanto maior é a baque, a luta, a decepção, a frustração que você enfrenta, mais forte Deus te faz. Aleluia. Tem luta que a gente olha e fala: eu não sei como eu vou passar por isso. Aí depois a gente olha para trás e diz: como foi que eu passei? Quem aqui já disse: eu não aguento isso, eu não aguento mais? Quem já disse isso? Levante a mão, se você tem coragem, levante. Eu, diga eu. Já disse: não aguento mais. Agora olha para quem está com a mão levantada no seu lado e diga: o que você está fazendo aqui? Você aguentou. Permita eu fazer aqui uma citação filosófica. Há um filósofo alemão chamado Friedrich Nietzsche. E Nietzsche escreveu uma coisa. Não se escandaliza não, você vai entender o que eu estou dizendo. Nietzsche escreveu uma coisa dizendo: aquilo que não me mata me fortalece. Todos os levantes do diabo, de qualquer natureza, natural ou sobrenatural, para te matar ou te frustrar, Deus transforma numa maneira de te fortalecer mais. A Bíblia fala o que Nietzsche já tinha dito, mas a Bíblia fala há muito mais tempo. A Bíblia diz assim em Joel: diga ao fraco, eu sou forte. Pega na mão do teu irmão e diga: eu não sei como você está se sentindo, mas você é mais forte do que você imagina. Diga assim: você não é ninguém. Diga: Davi também não era, mas foi o melhor rei que Israel já teve. Aperta a mão dele mais um pouquinho e diga: a tua bênção está onde você não espera. Diga: está em você. Porque a tua bênção é a bênção de Deus na sua vida. Pega na mão dele e diga: levante-se e vai fazer a obra do Senhor. Glorifica o nome do Senhor. Quem crê nessa presença nessa palavra.
Aonde eu não espero. Tem um irmão lá em Campinas. Ele tinha uma Brasília velha. Pensa num carro velho. Documento atrasado há mais de 5 anos. Só acendia um farol. Para-brisa atrás era um plástico. 5 filhas, a esposa, só e um cachorro. Meu Deus. Enfiava o povo no carro e evangelizava para cima e para baixo. Ele foi tão humilhado que o pastor da igreja falou: não deixa o fulano botar o carro no pátio não, que aquele carro feio está estragando a estética, obrigado, a estética do carro, do estacionamento. Ele tinha que estacionar o carro mais. Um dia, ele é pintor, um dia ele está descendo a Orozimbo Maia com a Francisco Licério, principal cruzamento da cidade. Uma desce, cruza com outra lá embaixo no nível da rua e tem um rio. Quando ele tacou o pé no freio, que freio? Atravessou o sinal. Na hora que ele estava atravessando o sinal, estava passando um cara com o Renault Fluence. Ele deu no meio do Renault Fluence. Arrebentou a Brasília. Renault não fez nada. E o irmão desceu, o irmão Otávio desceu bravo com o carro do Renault. Você viu que você fez com o meu carro? Chamar a polícia para fazer BO. O cara começou a rir da cara. O senhor tá doido? Se fizer um BO, o senhor tá frito com esse carro, velho. Porque o carro eu faço a obra de Deus. Eu evangelizo e ele faz mesmo. O homem evangelizador missionário. Com aquele carro velho. Ele abre lá a frente da Brasília, tá cheio de pão feito dentro. E a família toda, gente humilde. Aleluia. O carro que era velho. Não, eu uso, preciso de agora, você tem que pegar meu carro. E o cara não fez mal, senhor, não tem o que fazer, isso aí desmontou a Brasília, tudo pode. Não, é Deus que me deu, esse carro foi do meu pai, não sei o que lá, você vai ter que pagar, não sei o que lá. O cara olhou para ele, pegou o telefone, ligou para a esposa. Amor, bati o carro. Na realidade o carro bateu em mim, veio me buscar. Porque o cara que está aqui é tão doido falando de Deus e que Deus isso e Deus aquilo, que eu ouvi uma voz dizendo: dá o teu carro para ele. Eu estou dando o carro nosso para ele. Ele ganhou um Renault Fluence do outro. Pode aplaudir Jesus por isso? Cara, voltou rico, mandou consertar a Brasília dele, ajeitou a Brasília, falou: a Brasília vai ser para o senhor o exemplo. Aí o irmão Otávio falou: você vai lá na minha igreja contar isso, que eu contar ninguém vai acreditar. Levou o homem para a igreja, contou o testemunho, a igreja se alegrou, o homem se encantou com aquilo, aceitou Jesus, é crente. Ó, tem muita grana. Tem 37 postos de gasolina ali na cidade de Campinas. Eu tô doido para cruzar com um cruzamento. Tô doido para bater num carro aí. Quem diria? Esse irmão nunca teria condição. Agora estamos fazendo vaquinha para ele pagar o IPVA do carro. Mas falando: não, Deus que Deus é o Deus que cuida. Está lá andando para cima e para baixo de carro. Aleluia! Você está entendendo o que Deus está dizendo a você? Não espera ter para começar. Começa. Começa hoje. Começa agora. Essa igreja tem um desafio missionário e Deus precisa de você. Aleluia! A tua bênção está, não é com o político nem com o patrão. Aí eu conheço fulano que conhece não sei quem, que vai falar não sei com quem, que vai me ajudar. Tua bênção está com Deus. Glória a Deus. E Deus coloca a bênção onde a gente. Aleluia. Eu, para encerrando, eu contava ontem na casa do irmão Manuel. Minha primeira viagem para Angola, quando eu conheci o pastor dela. Estava pregando na conferência, dali a pouco levanta esse homem de Deus e profetiza na minha vida. Ele não me conhecia, mas ele entrega uma palavra dizendo: vou abrir a porta. Eu estava querendo desistir da viagem, porque eu estava com a viagem marcada e eu tinha 18. A viagem custava R$4.000 na época. E eu tinha 18 centavos, faltando 10 dias para mim viajar. Falei: vou ter que desistir da viagem. Já tinha pegado o visto, já tinha marcado tudo, já tinha reservado o bilhete, estava tudo pronto, só não tinha dinheiro. Mas dinheiro, que é dinheiro, né?
Fui para a conferência, levei um angolano. De repente o pastor Léo está lá, levanta e profetiza. Voltei para casa, cheguei numa terça-feira, numa quarta-feira de madrugada, meu telefone tocou. Minha esposa levantou e veio com o telefone na mão rindo. Falei, o que é, amor? É trote. Eu falei, se é trote, por que você está com o telefone aqui? Não, atende aí para você ver. Quando eu atendi o telefone, a pessoa do outro lado, pastor Marcelo Satiro, eu já, como ela falou que era trote, pensei aí. Sim, sou eu. Pastor, aqui é a pastora Virgínia Koch. Quando ela falou Koch, eu... Aqui é a pastora Virgínia Koch. Eu sou esposa do pastor. Eu sou de Düsseldorf, na Alemanha. Falei, vai acordar sua mãe. Desliguei o telefone. Desliguei o telefone. Eu não conheço ninguém da Alemanha. Düsseldorf. Virgínia Koch. O telefone tocou de novo. Eu, alô, pastor Satiro. Aqui é a pastora Virgínia Koch. Eu sou esposa do pastor. Eu recebi um e-mail do senhor. O senhor está indo para Angola e o senhor não tem dinheiro. Meu Deus. Eu o quê? Você me conhece da onde? Da onde que você é? Sou de Düsseldorf, na Alemanha. Desliguei o telefone. Vira para o teu irmão e fala, dele ser doido. 5 horas da manhã, irmão. Pastor, eu sei que parece estranho, mas eu peguei o seu e-mail. Eu falei, eu nunca te mandei e-mail, minha filha. Não sei quem é você não. Eu com aquele ar de demora, sabe? Eu já tinha perdido o sono, né? Me despertou. Não sei quem é você não. Você tá aqui. Quem te mandou ligar? Comecei a citar o nome de amigo. Foi fulano? Não, pastor. É sério. Eu peguei o seu e-mail, levamos na igreja, nós oramos e Deus mandou eu te mandar uma oferta. Aleluia, glória a Deus. Me dá o número da sua conta que antes do banco abrir, aí hoje mais tarde eu vou te mandar o dinheiro. Aleluia! Eu disse, você está doida? Vou te dar o número da minha conta para você me roubar. E desliguei o telefone. Olha para o teu irmão e diga, Deus, quando quer abençoar, Ele existe. Sabe por que Deus não abriu a porta para você? Porque Deus tem algo muito melhor. Aleluia, glória a Deus. Você está querendo uma coisa que Deus não quer mais. Mas aquilo que Deus quer para você, Ele não desiste. Ela ligou pela 4ª vez. Eu tinha desistido da primeira. Pastor, me dá o número da sua conta, que eu vou depositar para você. Minha esposa do lado falou, você é doido, dá logo o número da conta. Eu falei, não, você vai querer me roubar, dá logo o número da conta. Eu falei, dá! Quem é casado sabe o que significa, né? Eu com muita relutando, falei, tem que só uma mixariazinha lá. Ela vai querer tirar o meu resto que eu tenho lá. Eu fiquei com medo de ser uma fraude, um golpe. Não conheço que alguém me ligue de madrugada na minha casa dizendo que recebeu um e-mail que eu nunca mandei. E ela falou, pastor, Deus mandou depositar 2.000 euros. Aleluia. Eu na época estava 4 e não sei o que lá. Olha, irmão, só sei que ela mandou. Aí falou, ainda tem mais. Deus mandou eu mandar 50 euros a mais, porque o senhor vai sozinho, vai passar mais 40 dias na África, sua esposa vai ficar aí cuidando da sua filha e orando pelo senhor. Com 50 o senhor levar ela para jantar e comprar uma roupa nova para ela. Aleluia! Mandou dinheiro, paguei a passagem, foi uma bênção. Levei a esposa para jantar, comprei uma roupa para ela, comprei uma cinta para mim, porque eu também sou filho de Deus. E foi uma bênção. Glória a Deus. Cheguei, depois ela mandou a passagem, eu fui lá para a igreja dela na Alemanha e foi uma vitória. Aleluia. Quem podia imaginar que dali... Glória a Deus. Nunca mandei e-mail para lá, não sei como foi, mas cheguei lá, tinha um e-mail. Porque você mandou um e-mail para alguém, alguém repassa e-mail de missionário, e eu mando quando vai repassando, só sei que o e-mail chegou lá. Deus também usa a internet, irmão. Glória a Deus. Aleluia. A Vilma queria acabar com E eu fui abençoado.
Eu não sei de onde virá, mas eu sei que Deus vai trazer o que você precisa para Ele usar você, para que o nome dele seja glorificado. Aleluia. Vamos lá, você traz. Deus seja louvado, aleluia. Deus bendito e amado, santo, aleluia. Fecha os teus olhos. Eu vou perguntar e você vai responder no teu coração. Fecha os olhos? Feche. O que você precisa desapegar nessa manhã para que a missão de Deus possa fluir na sua vida? Aonde, que área, que coisa ou que coisas você precisa se desapegar para Deus poder trazer algo novo à existência? Aleluia. Samuel só pôde ungir Davi quando ele desapegou-se de Saul. O novo na nossa vida só chega quando a gente aprende a abrir mão daquilo que é velho, daquilo que um dia cumpriu o propósito, mas hoje não cumpre mais, daquilo que um dia já foi útil, mas hoje já não é mais. Deus tem algo novo para a tua vida. Um dia isso foi útil para essa igreja, mas a partir de hoje é um tempo novo. O que você precisa saber? Vou te dar aí alguns instantes para você pensar. Agora eu vou orar com você. Amado Deus, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nós estamos nesta tarde diante da tua presença. Estamos celebrando a tua glória, a tua graça, a tua função neste lugar, neste primeiro culto, deste simpósio. Recebemos a tua palavra. O Senhor sabe, Deus, que quem nos conhece profundamente é o Senhor e nós mesmos. E nesta manhã, Senhor, eu sei que a tua palavra falou conosco, mexeu com o nosso interior, trabalhou dentro do nosso coração, e nós estamos ouvindo o eco da tua voz. A minha oração pela tua igreja e por mim também é para que o Senhor, durante este dia todo, continue falando às nossas vidas, trazendo ao nosso consciente aquilo que foi guardado no inconsciente, mas que tem impedido de seguir e experimentar coisas novas. Muda a nossa atitude, muda o nosso comportamento, Senhor. Ações, maneiras, jeitos, aquilo que tem impedido o Senhor de trazer algo novo. Nós queremos uma unção renovada, queremos uma visão ampliada, queremos mais coragem. Trabalha no coração de homens e mulheres que estão aqui e aqueles que hão de estar aqui hoje à noite, amanhã. Ministra na nossa vida, Senhor. Trabalha os nossos valores. Penetra, Senhor, o profundo do nosso coração. Aquilo que nós não sabemos lidar, aquilo que nós não conseguimos colocar para fora, porque não só nos apegamos àquilo, mas aquilo já se apegou a nós. Vidas secretas, pecados ocultos, atitudes comprometedoras que nós lutamos e não conseguimos vencer. Deus, que nesta manhã o Senhor trate isso e nos liberte de nós mesmos, para que nós sejamos revestidos daquilo que vem do alto. Senhor, eu sei que tem gente sincera aqui nesta manhã, gente que ama a tua obra, que está comprometida com a tua glória, que quer viver na tua unção, mas, Senhor, que se apegou ao Saul, que não cumpre mais o propósito. Nós queremos nos desapegar daquilo que está impedindo a unção de vir em coisas novas. Levanta novas pessoas, mas não pessoas novas, mas novas pessoas, pessoas renovadas, Senhor, pessoas transformadas, ainda que estejam aqui há 30 anos. Eu estou pedindo, Deus, que o Senhor faça algo poderoso no nosso coração, que o Senhor dá-nos simplicidade. Nós não queremos
Nós queremos uma toalha e uma bacia com água para fazermos a diferença na liderança que o Senhor tem para exercer em nós e através de nós. Quebra tradições. Nós não podemos ficar presos em tradições e em costumes que não tragam mais a tua glória. Levanta o novo, a novidade, a unção renovada, a unção fresca. Derrama a tua glória, a tua unção e a tua presença. Oreia, sodave, as conosco. Dá-nos uma visão renovada do mundo. Nós dizemos, Jesus, que o Senhor é resposta para o mundo perdido. Mas nós já não ouvimos mais quais são as perguntas que o mundo está fazendo. Nos faça contemporâneos, mantendo a sã doutrina, mas falando a linguagem do homem moderno. Nos dê estratégias novas. Enche o nosso vaso de azeite para nós ungirmos esta geração escolhida pelo Senhor. Quer seja no Brasil, quer seja no Rio de Janeiro, quer seja na África, na Ásia, na América Latina, na China, no Japão, não importa onde. Nos levante com a autoridade do Teu Espírito Santo, para que o Teu nome, Senhor, e somente o Teu nome, seja glorificado. É isso que eu te peço e te agradeço nesta manhã, em nome de Jesus. Que a igreja diga amém. Você tem a liberdade de dar um abraço nesse crente abençoado e dizer para ele: não temas, Deus te escolheu. Deus escolheu a sua vida. Dá um abraço mais um, abraça mais um. Diga para ele: é você também. Quem é bonito, diga amém. Então se acerte. Mas eu estou achando que é mais vantagem ser feio, viu? É mais vantagem, segundo a irmãzinha lá do Espírito Santo, é mais bonito ser feio. Aleluia. Meus irmãos, eu quero deixar aqui apenas um desafio a você. Pastor Léo me autorizou. Eu no dia 2 de dezembro estou embarcando para Angola. Na realidade, era para eu estar em Angola hoje, ter viajado ontem. Eu até cogitei com o pastor Léo de não estar aqui com vocês. Mas na hora da documentação, eu com passagem comprada, há uma contradição no consulado de Angola muito interessante. Você só pode pegar o visto com um bilhete comprado para garantir que você vai e volta. Só que na hora de você pegar o visto, eles negam o visto para você com um bilhete comprado. E faltou um carimbo de um documento e eu precisei adiar a viagem que não estava programada, mas não sei se vocês ficaram sabendo o que aconteceu com 2 igrejas brasileiras em Angola. E o governo agora está marcando pesado toda a organização religiosa estrangeira. E nós temos um projeto na Angola há mais de 10 anos. E nós fomos perseguidos pelo governo e o governo exigiu a presença do representante legal da organização, que eu tenho lá, que sou eu. E eu então tinha que estar lá e não estive porque o visto foi negado. É uma viagem que foi feita fora de prazo, não estava no programa ir agora, era apenas por ano que vem. E é uma viagem que, mesmo que seja uma viagem curta, ela demanda recursos. Então, aproveitando, nós estamos indo lá também para reciclar os nossos obreiros, cuidar das crianças que nós temos lá e abençoar os africanos, como que a gente sempre faz. Como não estava fora, não estava planejado isso agora, era para o ano que vem, isso denotou um recurso. É uma viagem que vai custar quase R$7.000. Deus abençoou e levantou uma igreja que pagou o bilhete, R$2.700. E a passagem foi comprada e Deus está no controle, mas ainda está faltando muito recurso para completar a viagem. Hoje eu entendi que adiar esta viagem fez parte do plano de Deus para tentar levantar os recursos que faltam. De fato está faltando ainda R$1.700. E Deus colocou no meu coração
levantar pessoas para me ajudar a completar esse recurso, para que a viagem tenha o desfecho necessário. Então Deus colocou no meu coração levantar 70 pessoas, ou melhor, 30 pessoas. 30 pessoas, eram 70, mas agora já consegui algumas. Faltam 30 pessoas que contribuam com uma oferta de R$50 para completar os R$1.500 que estão faltando para a viagem acontecer, que diz respeito à estadia e os recursos que a gente precisa levar. Não posso ir para a África sem levar nada lá, né? Então está faltando isso daí, de todo esse montante. E em troca, eu não estou vendendo a camiseta. Em troca, eu estou dando, porque uma camiseta dessa não vale R$50, mas eu estou dando de lembrança para a pessoa que investe os R$50 nesta viagem, esta camiseta de lembrança que é do Conexão Angola. Então, quando você vestir a camiseta, você vai lembrar: eu fiz parte do projeto que o pastor está desenvolvendo lá. Não estou vendendo. Se você vier para comprar, eu não tenho para vender. Eu tenho 30 camisetas comigo. Não sei se eu vou conseguir aqui, se eu vou conseguir em outro lugar, mas eu sei que este mês, até o meio do mês, eu preciso estar com isso resolvido. Está faltando R$1.500. Se você puder ficar no final de semana sem comer pizza, tomar Coca-Cola, cachorro quente, comprar ração para cachorro, aquela coisa toda, você pode investir na vida de um angolano através desta viagem. Eu digo, escandalosamente eu digo isso, e à noite eu vou mostrar para você, com as imagens que eu quero passar aqui. É mais barato cuidar de uma criança na África do que de um cachorro no Brasil. É muito mais barato. Eu me lembro quando eu era garoto, o cachorro da minha avó comia qualquer coisa. Hoje cachorro não come qualquer coisa. Nem osso mais cachorro come, gente. É uma coisa de louco. Um africaninho, uma criança come osso. Uma criança come qualquer coisa. O problema é ter qualquer coisa para comer. Então, quando a gente investe em missões, nós não estamos apenas investindo numa viagem de alguém. Nós estamos investindo em um sistema muito mais complexo, porque nós não sabemos o que Deus pode fazer. Então eu queria desafiar você, desafiar quem está com você. Se você não gosta de camiseta, dá de presente para alguém. Fala: isso aqui é um projeto missionário, eu ajudei. A desafiar você a ficar esta semana sem fazer nada para você, mas fazer alguma coisa para a missão. Essa semana, R$50 também não é muito dinheiro, não. Com R$50 a gente não faz mais nada. Eu lembro quando eu dava R$5 para minha filha de 15 anos, quando ela era menor, ela ficava feliz. Agora, quando ela vai sair, que eu dou 10, eu falo: não, eu preciso de 50. Que é isso aqui. Eu falo: que 50, menina? Mas 50 não é nada. E de fato não é. Para nós não é nada R$50. R$50 vai resolver seu problema? Não. R$50 não resolve o meu. 50 mil talvez, mas 50 não. 50 não me deixa mais pobre nem mais rico. Talvez me iniba de algumas coisinhas que eu gosto durante a semana, mas que não vai afetar o meu equilíbrio orçamentário financeiro, mas vai fazer diferença na vida de um africano. Então, se você sentir o desejo, se você puder, eu queria que você participasse disso. Aleluia. E eu estou falando isso porque o pastor Léo me deu liberdade de falar. Ele conhece já e nós andamos um tempo junto. Eu sei que essa igreja está num desafio, eu sei que vocês estão construindo, eu sei que vocês têm compromisso, mas, irmãos, quando a gente investe em alguma coisa que não é da gente, Deus investe na gente. Glória a Deus. Eu postei uma frase no meu Face ontem, eu fiquei inspirado assim: quando a gente cuida de gente, Deus cuida da gente. Quando você cuida de alguém que não pode cuidar de você de volta, quem vai cuidar de você é Deus. Amém. Quando eu invisto na vida de alguém que não pode me agradecer, quem vai investir em mim é o Senhor. Tiago diz: olha, se você der a alguém e alguém te agradecer, já recebeu o seu galardão. Ou seja, se você der alguém para alguém que pode te dar de volta, você já recebeu o seu galardão. Aleluia. Mas quando você dá para alguém que não pode retribuir, quem te galardou é o Senhor. Glória a Deus. Isso não é uma troca, isso é o funcionamento do reino. E eu sei que Deus vai honrar esta igreja, porque esta igreja é missionária. Aleluia. Quando a gente tira para dar para a missão, a gente não tira, a gente investe. E todo investimento tem
Retorno. Então Deus está nos dando uma possibilidade. Talvez você tenha condição de dar 1.500, dar 2.000. Você pode pegar essas camisetas todas e falar, eu quero todas, depois eu vou dar uma para cada amigo meu que não é crente, vou contar para ele por que isso está acontecendo e vou falar quem é o Jesus que vai lá do outro lado do Aleluia. Há muitas possibilidades. Aleluia. A única coisa, irmão, que eu sei é que eu não sei de onde virá o recurso que eu preciso. Eu sei que eu vou cruzar um cruzamento com a minha Brasília missionária e Deus vai pôr aí na minha frente alguém que tem recurso para abençoar. Glória a Deus. Pode ser aqui, Glória a não Deus. sei aonde, pode ser você. A única coisa que eu sei é que Deus vai nos usar. Amém, queridos? Você pode levantar a mão e dizer glória a Deus? Deus abençoe você. Amém.